Desde o seu início, você sempre esteve envolvida com campeonatos que tinham um pé no inclusivo. E aí, ano passado, nós tivemos o início da Ignis, a primeira chama. Ai, nossa, foi um dos grandes e maiores momentos que eu passei nos esportes. Apesar de já ter, sei lá, vivido 2 finais de segundo split de CBLOL, apesar de MSI já ter mundial. participado de MSI Mundial, mas a Ignis, ela tem um espaço muito importante, assim, na minha memória, na minha história. Porque praticamente, eu posso dizer que eu fui resgatada pelo cenário inclusivo. Eu comecei a jogar em 2016, só que eu achava muito tóxico dentro de jogo. E aí, muitas vezes, eu parei de jogar e falei, eu não quero mais jogar esse jogo. Eu gosto muito do jogo, mas eu não aguento jogar o jogo desse jeito. Eu não sabia que dava pra mutar na época, né? Sim. Então, infelizmente, eu tinha que ficar lendo aquelas atrocidades. A gente descobre da pior forma. E aí, assim, eu parava e eu falei, cara, eu não quero mais jogar esse jogo. E aí eu ficava com saudade do jogo e eu voltava. E aí eu ficava nesse para-volta, para-volta, para-volta. E aí eu falei assim, cara, eu vou parar, eu não quero mais jogar isso. E assim, quando eu descobri que o Aran era bem mais de boa que a Summoner's Rift, eu fiquei mono Aran. Então eu fiquei mais de 2 anos que eu só jogava Aran. Se eu ia jogar Summoner's Rift, era só pra fazer alguma missão de algum evento que tava tendo. E era contra bot, que era pra eu não me estressar ou me estressar o mínimo possível. E ainda assim tinha uma galera tryhard. Eu ficava assim, mano... Tipo, queridão. Pelo amor de Deus. Hoje em dia eu não ligo mais pra isso. Mas na época eu ainda era muito sentida com essas coisas. E aí eu tava pensando em realmente parar de forma definitiva quando eu vi que tava rolando um campeonato feminino transmitido pelas Sakuras. E nessa época eu nem conhecia as Sakuras. E aí eu fui assistir, eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, mano, eu preciso fazer parte disso. De alguma forma. Eu sei que eu não jogo bem, eu nem Summoner's Rift eu jogo, mas eu quero fazer parte disso de alguma forma. Aí foi que eu criei uma conta do zero, comecei só a jogar Summoner's Rift top. E aí no primeiro campeonato que teve das Sakuras no ano seguinte, eu participei, fui estompada pela fio do cabelo, pelo abatedouro de G-Boy. Ai, que Deus eu tenha, batedor de G-Boy. Bom demais aquele time. Um dos primeiros grandes times do cenário inclusivo. E que nome bom. Batedor de G-Boy é um nome muito bom. E aí, enfim... E aí eu falei assim, cara, isso daqui é muito legal. Eu quero fazer parte disso daqui, sabe? Eu achei muito mais acolhedor, muito melhor. Então, assim, quando o tempo foi passando, fui fazendo stream, entrei na Riot... Pô, a minha ideia era, de alguma forma, retribuir essa força que o cenário inclusive tinha me dado, né? Sim. Daí veio o Revela Casters. E daí eu sempre fiquei ali tentando fazer com que aquilo fosse pra frente, né? Com que houvesse um protagonismo das pessoas ali daquele cenário de alguma forma. E aí, quando veio a ideia da Ignis, eu falei assim, mano, finalmente vai acontecer. Finalmente. E assim, foi parecia... uma ideia de vocês que vocês trouxeram? Foi uma ideia com... Então, já era uma ideia, uma intenção da Riot. Sei. E em determinado dia, o Caco encontrou a Fogueta que tava gravando alguma coisa lá de manhã. E aí eles sentaram e conversaram e ele pediu pra ela, enfim, falar tudo sobre cenário inclusivo. O que precisava da Riot, o que precisava ter no cenário inclusivo. Então, eles escreveram ali o esqueleto do que é a Ignis hoje. Então... E aí, quando ela veio me contar, ela tava em choque, assim. Ela tava tremendo e chorando. Aí ela falou, ai, eu consegui. O que foi, menina? O que foi? E aí ela contou tudo, né? Que ela tinha sentado com o Caco e que ia sair do papel. E aí eu falei assim, cara, vamos ver o que a gente pode fazer pra ir melhorando isso. E aí uniu o Revela com o In-House Jinx. E a gente foi montando, digamos assim, essa estrutura do cenário inclusivo, né? Pra não ter só o competitivo. A gente tinha... Só o competitivo não funciona, né? A gente tinha uma base de players que estavam surgindo no In-House Jinx. Sim. As transmissões que estavam acontecendo feitas pelas meninas do Revela Casters. E a gente estava tendo, digamos assim, a cereja do bolo, que era o competitivo. Então, é um ecossistema, esse não é ecossistema para, digamos assim, atrair novas players e resgatar as que tinham já parado porque não tinham mais esperança para isso. Sim. Então, era uma forma de dizer assim, olha, a gente está criando algo aqui em que, digamos assim, o fim, entre aspas, é chegar na Arena CBLOL, numa final, com as players aqui jogando e tendo uma experiência legal. E eu falei assim, pô, mano, muito, muito bom isso. E assim, a gente tava com muita tensão na primeira,
E a gente queria que tudo, obviamente, saísse da melhor forma possível e que tivesse uma boa receptividade do público, da galera que estava assistindo, que também ansiava muito por aquilo. Sim. Então, teve essa tensão toda. E aí eu lembro que, assim, quando passou a última vinheta da Riot, a gente saiu do ar, eu desabei, porque eu chorei muito, que eu falei assim, cara, eu não acredito que a gente entregou isso daqui. E aí, quando a gente se encontrou, assim, na parte de fora da cabine, a gente se abraçou e a gente chorou junta. Porque, assim, parecia um peso sendo tirado das nossas costas, sabe? Do tipo de ter tido toda essa responsabilidade de planejar tudo em tantos meses, de fazer as coisas irem acontecendo, de não poder nem contar nada, assim, pra galera que tava... Ai, será que vai ter não sei o quê? Será que vai ter não sei o quê? E a gente sabia, a gente não podia contar. Isso não... Segredo. E a gente aqui no sigilo, né? Guardando tudo a 7 chaves. Então, assim, quando aconteceu o final e a gente viu a torcida muito bonita lá na Arena CBLOL, mesmo as meninas que perderam foram aplaudidas por todo mundo da torcida e o pessoal gritava o nome delas. E, cara, aquilo foi tão emocionante que eu falei assim, mano, aconteceu, sabe? Foi incrível. Foi muito foda, foi muito foda. Foi. Então, assim, foi uma experiência incrível que eu falei assim, cara... Eu espero que realmente esse aqui tenha sido só o primeiro passo, porque a gente não pode parar aqui. A gente precisa expandir. E aí, felizmente, em 2023, a gente já teve um calendário muito maior de competitivo. Foram 2 splits de Ignis, foram 6 etapas de Goddess, foram 6 etapas de Ignis Academy. Então, assim, foi bem mais. Eu espero que... Tem teto pra gente subir, né? E eu espero que os investimentos continuem e aumentem ainda pra gente ter mais Ignis. Sim. Caminhar futuramente aí pra quem sabe o Mundial Inclusivo. Ah, eu quero muito, porque a gente já tá começando a ter cenário inclusive em outras Sim. ligas, né? O Brasil foi pioneiro nisso. Sim. Inclusive, sei lá, quando a gente olha em House Jinx, Revela Casters, Ignis Cup, a gente não tem isso em outra região do mundo, em nenhuma outra região do mundo. Sim. A nossa região foi pioneira em tudo isso. Sim. Então, outras regiões estão começando a olhar o nosso modelo e estão falando, nossa, que coisa legal. Vamos tentar replicar aqui, vamos tentar fazer algo parecido aqui. Então, a gente já teve a Zid Latam, que aconteceu agora no segundo semestre, que a PEN também foi campeã. Já tem algo na Europa que começou a acontecer também. Teve o Girl Game, né? Tem o Girl Gaming, exatamente. Sim. Então, uma das coisas até que a gente começa a conversar com... A gente até conversou com a Ashley da Riot Global, né? Falando um pouco sobre isso, para ela entender o segredo do sucesso, né? De como tinha acontecido aqui. Eu acho que muito veio de figuras fortes da comunidade. Sim. À medida que a Riot colocou mulheres na transmissão e a gente tomou pra gente essa responsabilidade de vamos fazer algo acontecer utilizando quem a gente é aqui e o que a gente representa aqui, isso fez toda a diferença. Sim. Porque quando a gente olha pro casting, hoje a gente tem, sei lá, se a gente for olhar hoje na Riot, eu, a Fogueta, a Tabs, a Rafa, a Ravena, a gente tem 5 mulheres no casting. Sim. E antes isso era impensável, assim. Ainda tem a Aniazita, que fez o Academy fez o Academy esse ano, né? Acho que até 2020 ou 2019 era só a Tauna. Exatamente. Era só só essa a Tauna. função de repórter, de fazer mais o off. Sim. E, enfim, a Fogueta começou como narradora, eu, a Tabs, a Ravena como comentarista, a Anya narrando também, a Rafa nessa posição de repórter e apresentadora. Então, assim, a gente já tá em várias papéis várias diferentes. funções, vários papéis diferentes. Então, é como eu digo, eu poderia ter simplesmente ficado muito feliz com a oportunidade que eu tive na Riot e aprendesse e não ter feito nada. Mas eu não queria não fazer nada. Sim. Então, assim, essas, digamos assim, essas motivações de fazer o cenário melhorar, a gente ter algo mais justo, com mais oportunidade, mais capacitação dessas outras pessoas, foram coisas que foram motivando muita gente no cenário a entrar, a querer trabalhar, a querer fazer parte. E, com certeza, essa foi um dos pontos chaves para a gente ter um cenário inclusivo mais desenvolvido do jeito que a gente está vendo hoje em dia, né? Porque em outras regiões, a gente tem até algumas casters, mas não tem na quantidade que tem aqui. Então, sei lá, a gente tem a Shox na Europa, pois é, mas assim, são 2 pessoas. A Shox não é mais nem fixa da Riot. Ela é freela.
Ela é frila. Aí, enfim, a gente tem a Chunilda. Assim, são poucos... São poucos... São poucos nomes São ainda. pouquíssimas, eu vi pouquíssimas lá na Coreia. E aí, assim, é difícil você querer começar um projeto de cenário inclusivo sem você ter essa grande figura Sim. que chame essa responsabilidade pra fazer isso, sabe? Porque, sei lá, é diferente a gente tá aqui no CBLOL todo dia, aparecendo e chamando as meninas e com projeto e tal. Mas imagina numa região em que não tem uma mulher pra fazer isso. Quem vai fazer isso? Um homem pra fazer isso? Pro cenário inclusivo, não tem o mesmo feeling, você não cria a mesma liberdade e a mesma sensação de pertencimento e de acolhimento quando você tem uma mulher fazendo isso, entendeu? Então, é isso que eu sinto que nas outras regiões ainda tá faltando. É palco para essas mulheres conseguirem ter voz para falar e chegar com respeitabilidade a ponto de falar para a comunidade do tipo, vamos fazer tal coisa. Sim, Sabe? Eu acho que é isso que faz a diferença aqui. total. A gente, aproveitando que a gente estava na Coreia, a gente, né, está produzindo, em parceria com a Natura, inclusive, uma pauta especial sobre cenário inclusivo coreano. Se a Coreia é a meca, é o berço dos esportes, por que que não existe... Por que não começou lá, né? Por O que cenário não inclusivo. tem cenário inclusivo lá, entendeu? Olha a gente já aí, sabe também bom que tem questionamento. uma cultura Sim. patriarcal, né, machista no mundo inteiro, mas na Coreia ele é bem forte, né? E aí a gente entrevistou a Zichu, né, que é a host da LCK e do Worlds. E dá pra ver na fala dela que ainda existe, mas essa questão cultural ela é bem forte mesmo, assim. E ela falou, tipo, a gente perguntou qual que era como é que fala? Uma pessoa que inspirava ela, né? E ela citou uma caster de Valorant, que tá no hall de casters da Riot Coreia mesmo, que narra o Game Changers. A gente entrevistou a Su também, né? Preciso rever a tradução dela, que ela não falava inglês at all, assim. Aí Sim. Caramba. a gente teve que traduzir, e aí preciso ver a tradução ainda, mas assim... Foi e está sendo muito difícil conseguir arranjar pessoas pra falar com a gente lá. Sim. Sabe, tipo... O acesso a esse O conteúdo acesso é muito muito dificultado. difícil, saca? Tipo, e aí a gente procurou 2 a 3 jogadoras, e as jogadoras, cara, não quiseram falar, ou tipo, putz, mas eu não jogo mais. Tipo, imagino que ela já deve ter sofrido muita... Aqui, por mais que a Muito backlash, gente assim, já tenha esse cenário um pouco mais desenvolvido, mas é um cenário que tá começando ainda. Sim. E ainda é um cenário que não é tão bem visto por parte da comunidade ainda. Sim. Então a gente vê muita em postagem. Sim. Pô, postou lá uma line da Ignis e tem muita coisa bizarra lá, tá ligado? Sim. E é muito louco a gente falar isso, porque, tipo, é o cenário inclusivo que tá melhor desenvolvido no mundo inteiro, é aqui. É um país que tem, culturalmente, pelo menos comparado à Coreia, por exemplo, tem muito menos essa restrição de, enfim, sei lá, de homens falarem com mulheres. Que lá eu percebo que os pro players, eles são muito mais retraídos Sim. em relação a isso. A gente até percebe um pouco dos coreanos que vêm pra cá, né? Que eles têm essa dificuldade de interação com meninas, por exemplo. E aqui a gente não tem muito isso, né? Então a gente tem uma abertura maior pra se comunicar. E mesmo assim, cara, é um festival de chorume em comentário. E Tem assim, uns a caras moderação horrorosos. trabalha muito. A moderação faz um excelente trabalho no chat do CBLOL, enfim, da página do CBLOL. Mas ainda assim é muito Em difícil. vez de ser algo pra se orgulhar, parece que essa galera quer que, na verdade, fique quieto mesmo e que não exista nada, cara. Exatamente. Tipo, E não faz o menor assim, sentido. não tira o espaço do, sei lá, do CBLOL, não tira espaço de uma outra liga. Tipo, o Tinoz não vai ficar sem emprego com a existência do Exato, cenário inclusivo, tá tudo exato. bem. É nessa pegada, sabe? Dá É pra algo entender. pra somar ao cenário, não é algo Sim. pra dividir ou pra disputar atenção e posição. E digamos assim, é um local inicial para aquelas pessoas se sentirem confortáveis o suficientes para elas serem quem elas são e poder fazer o que elas amam, que é jogar. Sim. Assim, não é difícil de entender isso, sabe? Exato. Então, assim, e as pessoas estão incomodadas com as outras que já enfrentam um monte de outros problemas, enfim, de autoconhecimento, de tentar se entender, de, enfim, tentar se mostrar para a sociedade, ou às vezes até para a própria família. E, cara, ainda tem que passar por isso num ambiente em que era para ser seguro, entendeu? Sim, Então, sim. assim, a gente continua lutando muito por isso, sabe? De conscientizar as pessoas. A gente sabe que vai demorar, É um processo. é um processo, longo. mas é como eu digo, tipo, em 2021, quando a gente entrou, era impossível assistir qualquer transmissão do CBLOL com o chat.
Era impossível, era impossível. Uma vez eu caí nessa besteira de ver um VOD, como eu fazia todas as vezes de todos os outros campeonatos, e eu fui ver com o chat. E eu simplesmente saí de lá mal, me sentindo péssima, assim, afundada no fundo do poço. Saí de lá muito mal pelos comentários que eu vi, entendeu? E assim, hoje em 2023, quando a gente abre, às vezes, sei lá, tá falando só do jogo. E que bom, que bom! Que bom que não é a gente que tá chamando a atenção. É o jogo, é o que a gente tá falando. Então, ótimo, né? Que a gente já teve essa evolução. Eu e a Fogueta, a gente tomou muito hate quando a gente entrou. A Ravena também, que entrou antes da gente, que participou do DDN antes de ir pro Academy, também tomou muito hate. Ela, a Leti. E, mano, sei lá, quando eu vejo... Conversei com a Tabs, que já entrou depois da gente, eu perguntei pra ela. Eu falei assim, pô, você leu muita coisa negativa sua? Ela falou assim, nada. E eu falei assim, que bom. Ela é, tipo, a terceira geração e já tá... Pois é. E do tipo, que bom que a gente já tá numa geração em que tem uma mulher entrando pra fazer o trabalho dela no casting e ela não tá sofrendo hate só por ela ser mulher. Exato. Ninguém é obrigado a concordar com o que o cast tá falando, A, B ou C, e tá tudo bem, faz parte de uma transmissão. A gente vê isso em qualquer transmissão de qualquer esporte. O Melão é zoado pra caramba, Pois porque todo mundo discorda dele. dele. Esse cara não sabe o que ele tá falando, essa menina não sabe o que tá falando, tá tudo bem. Tá tudo bem você tá discordar tudo bem. da opinião do Mas cast. aí, sei lá, o pessoal atacar a pessoa... Que porra, é o erro. É, pelo amor de bizarro. Deus, né? 2023.